Caros alunos, bem-vindos à aula 5. Espero que todos estejam bem e que continue assim. Vamos tentar nessa aula arrematar a primeira parte, fechá-la e iniciar a segunda parte do nosso programa. Ao final da aula passada, eu havia mostrado a vocês a preocupação que a liderança norte-americana tinha com relação à desnaturação da sociedade americana num futuro em que boa parte dos cidadãos pudesse não ter um contato direto com a propriedade e, dessa maneira, não ter nenhum tipo de ligação ou conhecimento sobre a importância efetiva da propriedade como parte da construção da sociedade. Isso significaria, portanto, também uma maneira em que a própria sociedade política estaria em perigo, à medida que os fundamentos para a organização da sociedade política, do Estado norte-americano, das instituições de poder, era exatamente garantir esta base de funcionamento da sociedade, fundamentada na propriedade. E na propriedade naquele sentido lockeano que eu já falei a vocês. Vida, liberdade e bens. Ora, à medida que se supõe que no futuro essa propriedade não será desfrutada por todos os cidadãos igualmente, ou seja, nem todos os cidadãos terão de fato a prática de uma propriedade a qual defender como alguma coisa inerente à sua condição de participante de uma sociedade de proprietários, leva à questão da própria fragilidade de um sistema político baseado nessa ideia. De tal maneira que o medo que se tinha era de que algum aventureiro, alguma pessoa mal intencionada, pudesse arrebanhar essa população que não tinha nenhum tipo de, diria, amor à propriedade e, portanto, à vida da sociedade como essa definição, né, de uma sociedade de proprietários, pudesse levar na condução do processo político várias camadas sociais, ou a maioria dos cidadãos, a se rebelar contra o sistema político e, a partir daí, também se rebelar contra o próprio sistema social. Esse medo é um medo que os norte-americanos não viam propriamente nas sociedades atuais em que eles viam ou conheciam. Na verdade, isso lhes é dado por um conhecimento da história antiga e da história medieval. É bom lembrar a vocês uma curiosidade que é muito típica dos anglo-saxões. Eles são ardorosos consumidores da literatura antiga e da literatura medieval, no sentido de que buscam conhecimentos para a vida social contemporânea deles, aquela época e ainda hoje, nas experiências da antiguidade, especialmente da República e Império Romanos, e também das lutas durante a Idade Média entre os principados e a construção dos grandes reinos. Veja, portanto, que a base filosófica e a base de história com a qual as lideranças americanas levaram à reflexão essas questões é uma base bastante sólida e crível do ponto de vista da formação do pensamento político no Ocidente. Entretanto, na época em que eles viviam, eles não viam exatamente esse perigo imediato. Esse perigo era, portanto, uma suposição teórica diante do fato de que sociedades monárquicas europeias possuíam uma grande massa de miseráveis e essa massa de miseráveis era deslocado da condição
de participação no sistema político, estando fora efetivamente do corpo político. Ora, quando a independência americana se faz, ela busca incorporar exatamente as comunidades americanas nas várias colônias existentes, nas 13 colônias existentes. E foi um processo em que houve uma certa participação das comunidades locais. Entretanto, essa participação, levada ao futuro a uma distinção muito grande em camadas sociais, poderia trazer o mesmo perigo que eles viam nas sociedades europeias e que eles criticavam exatamente pela distância social entre as camadas mais altas e as camadas mais baixas da sociedade. Pois bem, um desses pensadores e fundadores do Estado americano, Thomas Jefferson, imaginou que esse tipo de situação no futuro constituiria uma possibilidade de corrupção do poder político, do Estado e da política americanos. Mas vamos entender, a corrupção não no sentido em que nós vemos hoje, muito corriqueiramente, como uma mera corrupção pelo dinheiro ou um conjunto de acusações como formas de utilização de grupos e partidos que disputam o poder. A ideia de corrupção que ele tem em mente é uma corrupção muito mais profunda. Ela não está na superfície dos atos individuais, ela não está na superfície da busca por um enriquecimento fácil e ilegal. Ela está, na verdade, na desnaturação da compreensão do funcionamento do sistema político norte-americano. Ou seja, em que em algum momento mais adiante, aquele corpo político que permitiu a fundação do Estado norte-americano, a projeção desse Estado americano numa república e que inclui a participação dessas comunidades, já não tivesse mais esses laços estabelecidos e a própria comunidade já estivesse dividida. O antídoto que ele recomenda é exatamente o antídoto da educação, um processo de formação do cidadão. Não meramente os ensinamentos escolares, que também era alguma coisa que estava em sua mente, ou seja, a preparação do homem com aquilo que ele deveria lidar no seu cotidiano e que se tornaria algo, um bem comum. A educação como forma de comunicação, até penso eu, mas sobretudo a educação como uma maneira de educar civicamente os indivíduos, os grupos locais, as comunidades, para a sua participação na comunidade maior nacional. Essa educação, que permitiria, inclusive, em algum momento, que homens saídos das categorias comuns pudessem, inclusive, liderar a sociedade americana em determinados momentos, com o seu talento, tudo isso seria permitido por uma formação, uma educação cuja função não é apenas aprimorar o indivíduo, mas, sobretudo, capacitá-lo civicamente, dotando de uma compreensão a respeito, sim, das ciências, das línguas, da geografia, da história, da matemática, mas, sobretudo, dotando de uma compreensão sobre as bases de formulação da sociedade e do poder americanos. Ou seja, uma educação cuja função era mais cívica do que aquela que nós compreendemos hoje em dia, quando geralmente, até por uma questão de um passado recente no Brasil, em que a educação cívica se tornou uma propaganda, de um regime militar, de um regime ditatorial, abandonou-se completamente esse tipo de educação, que nos torna mais próximos das questões que fundam
os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais de todos aqueles que participam de uma comunidade política, qualquer que seja a história num determinado momento e qualquer que sejam as condições mesmo de efetiva participação e transformação dessa sociedade. Era, portanto, em Thomas Jefferson que a gente poderia ver uma forma de ultrapassar essas suspeitas que se tinha sobre a possível decadência futura do sistema político americano. Uma reforçada educação no sentido de formar pessoas aptas a exercer a sua cidadania nos moldes em que ela foi fundada no momento da sua independência e depois na formulação da Constituição Americana. É bom que se diga que a Declaração de Independência e a Constituição Americana tem um lapso aí de 11 anos. Então, é preciso que nós tenhamos uma compreensão de que a independência americana não foi alguma coisa muito fácil. Muito teve que se acertar entre as colônias até que se decidisse por um poder que existisse acima dessas colônias individuais. Então, digamos, essa é uma questão que complementa aquilo que nós vimos anteriormente. E por outro lado também, um outro Thomas Paine, também tem uma desconfiança com relação às fórmulas antigas e mesmo as fórmulas tradicionais anglo-saxônicas, aquelas vindas do Reino Unido, com relação ao estabelecimento de um poder político, de um governo. Qual é a extensão do governo? Thomas Paine vai propugnar o Estado mínimo. Mas veja, não é apenas o Estado mínimo dos liberais econômicos, ou seja, daqueles que querem um Estado mínimo para que ele economize meramente o dinheiro público, mas pela desconfiança de que um Estado muito grande, um Estado que se intrometa em tudo, até porque Paine acredita que no bom senso e na capacidade espontânea dos cidadãos de se ajudarem mutuamente para resolver problemas comuns. Dessa maneira, a própria comunidade teria uma parcela muito grande de responsabilidade sobre o seu próprio futuro e sua própria organização, necessitando de um governo que fosse mínimo, de um governo que, de fato, não pudesse exercer mais à frente algum tipo de tirania. Então, observem como é interessante que na fundação de uma república nova como a norte-americana, uma das preocupações era exatamente que não se pudesse, no futuro, levar a uma situação em que o exercício do poder por um conjunto de transformações, de mudanças, fosse na cúpula, na mentalidade da cúpula, ou nas condições básicas, materiais da massa da sociedade, pudesse haver um desvirtuamento. Essa preocupação, repito, não era uma preocupação por aquilo que acontecia no momento nos Estados Unidos ou nas colônias, mas sim por aquilo que a história havia ensinado em termos da instabilidade de regimes políticos, de formas de organização de poder, quando existem grandes tensões, grandes elementos tensionando a sociedade. A questão constitucional não acaba, entretanto, nesse momento com essa forma que ela toma na América. A Revolução Francesa, como eu já falei a vocês, teve várias etapas, vários desdobramentos no seu desenvolvimento. E mesmo depois da derrota de Napoleão, uma questão permaneceu constante no quadro da Revolução Francesa e do pensamento europeu. Portanto, se de um lado nós temos a questão constitucional posta pela experiência norte-americana, de outro lado, o problema constitucional na Europa
é até um tanto mais complexo e delicado, porque não se trata mais simplesmente de, no início da Revolução Francesa, estabelecer uma Constituição com caráter universalista, mas, ao mesmo tempo, aprendeu-se ao longo desse processo do desenvolvimento da Revolução Francesa e mais o Império Napoleônico, que existem muitas maneiras que um sistema político, que um sistema de poder pode se desenvolver indo na direção da liberdade e, pouco tempo depois, regredir num processo de fechamento e de opressão novamente. Essa experiência, digamos assim, de sanfona da liberdade ou de sanfona no exercício dos direitos, dado por um conjunto de vários interesses que se chocavam dentro da sociedade europeia, especificamente na sociedade francesa, faz com que a ideia de Constituição também se desenvolva na Europa no sentido de buscar elementos e formas que deem mais garantias ao objetivo de um sistema político. Garantir os direitos civis, garantir os direitos individuais, mas, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade e o funcionamento de todo um sistema de poder. Assim nós veremos como, na Europa, esse desenvolvimento toma determinados rumos que vão ter influência sobre todo o conjunto das constituições que serão produzidas a partir do início do século XIX, inclusive no Brasil. Portanto, vamos ver algumas dessas questões no próximo quadro. Esse quadro, Teoria da Constituição, introduz um dos aspectos mais importantes do funcionamento de qualquer regime político: a lealdade política. Lealdade política que significa o quanto um comando obtém em termos de número, de proporção e de engajamento da obediência dos seus comandados. A Revolução Francesa, como vimos, alterou drasticamente a relação de lealdade política que a massa da nação, que a massa dos súditos franceses, tinha para com o rei, para com a monarquia e toda a sua estrutura de funcionamento. Exatamente porque fez balançar essa lealdade é que a Revolução conquistou a primazia no comando e a dianteira com relação à formulação das novas bases de existência de poder. O rei foi retirado de cena, no começo, de uma forma de constrangimento, pela força, inclusive pela força do povo, que foi buscá-lo num palácio para levá-lo a outro, onde ele ficaria à mercê da Assembleia. E essa mudança e essa transformação fez com que muito se pensasse em que maneira se poderia substituir a lealdade para com o rei, a lealdade para com os estatutos de uma sociedade medieval, como era o sistema monárquico absolutista francês e em toda a Europa, por uma nova forma de lealdade política. Ou seja, é imprescindível em qualquer regime político que exista uma lealdade política para com aqueles que comandam. Não havendo mais a figura do rei, não havendo mais os estatutos medievais que colocavam o rei numa posição superior, o que seria colocado nesse contexto? Logo no começo da Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, nasceu uma nova forma, um novo objeto de consagração para a lealdade. A própria nação, o próprio homem em sociedade. E esse aspecto foi seguido a partir daí
pelo conjunto das formas que assumiram as instituições francesas e ao redor do mundo. E esse é um aspecto interessante, porque se o rei sai dessa condição de detentor, de possuidor por direito da lealdade da massa da nação, nesse momento da Revolução, em que é preciso instituir e inaugurar uma nova autoria, né, de direito de obter a lealdade, vamos ver que a própria nação, a massa da nação de maneira genérica, ela é apontada como essa detentora de lealdade. Mas isso se faz num plano muito filosófico, num plano muito genérico. E é preciso dar a essa generalidade, a essa forma especulativa, alguma coisa mais concreta. E essa coisa mais concreta é exatamente a Constituição, que vai assumir forma específica para tentar enquadrar esse espírito da nação, que agora se torna o autor de uma lealdade engajada da massa da nação. É bom que se diga que, quando falamos de lealdade política, nós estamos, a bem dizer, falando de três aspectos que estão intimamente relacionados. Um é a quem é devida essa lealdade. Ora, já vimos que a solução proposta pela própria Revolução foi depositar esta lealdade na nação, no povo em geral, que, portanto, herda da figura do rei, da figura do monarca, da figura da própria dinastia, quando olhado num tempo mais largo, essa condição de merecedor da lealdade. Entretanto, é preciso entender também que não basta que se aponte aquele que é credor da lealdade. É preciso dizer também onde ela se fundamenta. Enquanto no regime antigo, no regime absolutista, essa fundamentação se dava, em parte, pelos estatutos de uma sociedade medieval, pela posição do rei no quadro dessa sociedade medieval. Por outro, à medida que foi se construindo o Estado centralizado, com o rei sendo o seu comandante, novos elementos foram sendo acrescentados, exatamente os elementos absolutistas, com a ideia do rei ungido por Deus, ou do rei que obtém a sua condição a partir de um pacto anterior feito pelo próprio povo. O terceiro elemento é como se expressa essa lealdade política. Uma lealdade que, como nós vimos em Montesquieu, tinha funcionamento diverso dependendo da categoria social. Quando Montesquieu fala de virtudes ou da falta de virtudes num sistema monárquico ou num sistema republicano, ele está exatamente a dizer que a expressão dessa lealdade ela era, no tempo do regime absolutista, diferente dependendo da sua categoria social. Ora, nós vimos que a Revolução Francesa ela extingue todas as categorias sociais, pelo menos formalmente. Não há, portanto, mais politicamente a distinção de nascimento dos homens e a sua qualificação em função disso. Agora, todos são iguais, numa esfera, digamos assim, bastante abstrata, que obviamente não atinge as condições materiais. E por isso mesmo, a forma de expressão dessa lealdade, ela tem, de alguma maneira, que estar clarificada dentro dos novos tempos. Assim, em grande medida, a discussão passou a ser
onde de fato nós encontramos o detentor e o credor dessa lealdade. No povo inteiro, no corpo político, que é uma parte do povo, ou encontramos nas instituições estabelecidas, encontramos na Constituinte, na Assembleia, ou encontramos em um corpo até menor, como o Corpo de Salvação Pública, ou então em outras formas estabelecidas para o exercício do comando, até mesmo no Exército e nos seus comandantes. Então, a confusão que se segue durante o período da Revolução Francesa só faz crescer a necessidade de se estabelecer com clareza exatamente essa questão da lealdade política. E com a lealdade política também de se estabelecer qual é o grau em que se exerce esse comando e até onde esse comando é de fato passível de ser obedecido legalmente, legitimamente, diante das novas declarações e condições que são atribuídas à massa da nação, aos indivíduos em particular, e a relação que eles possuem com as instituições que são inauguradas. Assim, a maneira encontrada foi de atribuir à Constituição exatamente o papel de esclarecer todos esses elementos referentes à relação de mando e de obediência. Quem é o credor dessa lealdade política? E, portanto, a Constituição passa a ter um papel fundamental. As visões e as teses, digamos, constitucionalistas, no sentido de ideias sobre o que é uma Constituição, como ela deve ser, a que fundamentos ela deve se reportar, tornou-se um dos aspectos mais interessantes desse período revolucionário e que teve consequências pelo século XIX. Um dos autores mais importantes dentro desse campo foi obviamente um francês, mas que nós conhecemos também aqui no Brasil porque tem, digamos assim, alguém que foi homenageado, um grande da história do Brasil que foi homenageado com o nome desse francês, Benjamin Constant. Não significa o Benjamin Constant militar brasileiro, mas o Benjamin Constant, o político e também teórico do constitucionalismo. Com ele, a Constituição toma a seguinte função: ser a forma que toma as garantias e, ao mesmo tempo, ser o limite do poder político. Porque ele percebeu e outros também perceberam que a ideia de um poder político absoluto estava completamente ultrapassado dentro das condições de uma Europa revolucionada. Ou seja, a ideia de que o Estado, tal como o rei absoluto, poderia ter o direito de tudo fazer a partir da sua própria vontade, fez com que a ideia de se restringir essa vontade estivesse inscrita de uma maneira clara e que servisse como elemento limitador desse próprio comando. Ou seja, o comando da nação, o comando da massa, o comando do país, teria ele não apenas uma forma de direito, expressando um direito, mas também expressaria os limites do seu próprio exercício. Aliás, em Benjamin Constant, o constitucionalismo é entendido como governo limitado. Portanto, essa questão é uma questão fundamental para a gente entender o desenvolvimento das lutas políticas e, ao mesmo tempo, o posicionamento diferenciado ao longo do século XIX de diversos pensadores com relação ao papel e a força que o Estado deve ter
em relação à sociedade. Na verdade, quando falamos a respeito de Constituição, de certa maneira coloca-se, como nós vemos aí, de um lado o Estado e de outro lado a liberdade da sociedade. Benjamin Constant, francês, ele terá uma influência muito grande dentro do pensamento do direito continental europeu e vai influenciar também a própria Constituição Imperial Brasileira. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas Benjamin Constant não retira, digamos assim, o seu pensamento de acontecimentos generalizados durante o período da Revolução Francesa. Ele, na verdade, tem, de certa maneira, um mestre inspirador, com o qual ele manteve um certo contato, mas um contato distanciado. Esse, digamos assim, mestre, de certa maneira, de Benjamin Constant, é alguém já conhecido nosso. É o Emmanuel Sieyès, aquele que nós vimos, clérigo francês, e que conseguiu sobreviver o período da Revolução Francesa e mais o período napoleônico, tendo se retirado da França, fugido da França, quando da restauração da monarquia em 1815. Ele, inclusive, apoiou o golpe do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte e, de certa maneira, conviveu discretamente com o Império Napoleônico. Então, esse clérigo e pensador, especulador, digamos assim, dos novos tempos, foi uma influência muito importante e marcante no pensamento de Benjamin Constant, que vai influenciar, por sua vez, o direito continental europeu. O pensamento de Sieyès, vale a pena a gente notar, se baseia na ideia da transformação da sociedade do mundo em que ele vivia, ou seja, ele observava a sociedade da sua época, era um leitor assíduo dos autores que nós chamamos econômicos, Quesnay, Adam Smith, e por isso mesmo ele apreciava e via as transformações existentes na sociedade de seu tempo, já que ele tinha uma certa idade, e ele pôde entender que se vivia uma sociedade completamente nova. Mesmo no século XVIII, ele compreendeu que o mundo estava se transformando não pela parte superior da sociedade, mas na base, no funcionamento, materialmente. Ele entendeu que a sociedade moderna é uma sociedade que ele chama de sociedade comercial. O que é uma sociedade comercial? É uma sociedade fundada no trabalho, na extensão do trabalho organizado. Veja, ele vive um momento em que as atividades de trabalho, ou seja, a expansão da manufatura, as oficinas, todas elas vão se multiplicando nas grandes cidades e até em cidades menores. A própria economia vai se voltando constantemente, ou seja, a produção material vai se voltando para essas novas formas de produção de riqueza material. E essa produção de riqueza material vai absorvendo cada vez mais parcelas da sociedade na sua atividade. É bom a gente lembrar que as cidades como Paris, como Londres, durante muito tempo, durante a Idade Média e também durante o período absolutista, possuía determinadas zonas em que a vida ela era feita simplesmente de vagabundagem. O que eu chamo de vagabundagem? Pessoas que não encontravam de forma nenhuma algum tipo de trabalho ou forma de sobreviver numa atividade constante que pudesse prover
né, a sua sobrevivência. Então, eram sempre cidades que estavam divididas em duas. Cidades em que havia crimes, não grandes crimes, mas os crimes corriqueiros, de roubo e etc. À medida que essas atividades vão se tornando mais constantes, vão se reproduzindo, elas vão absorvendo esta mão de obra excedente. E o próprio panorama das cidades vai se modificando com o tempo. É claro que nós sabemos que nesse momento de acumulação do processo industrial, né, as formas com que as pessoas são introduzidas nesse tipo de trabalho são terríveis. Mas mesmo assim, para uma visão de sociedade, se via com um certo otimismo esse processo. Ele via a mudança que ocorria na sociedade francesa e o que ocorria também na própria sociedade inglesa. Isso pode ter um paralelo, digamos assim, com o momento atual, ou seja, quando o desenvolvimento de uma certa área da indústria, né, como a eletrônica, da comunicação e etc., produziu uma alteração muito grande na forma como se pode encarar a vida. Vocês, em geral, a menos que exista alguém com idade acima dos 45 anos, né, provavelmente não tem a menor ideia de como se vivia um tempo antes da existência do smartphone, do computador amigável, etc. Eu venho de uma época em que você não tem telefones portáteis, em que você não tem computador, em que todas as relações elas eram ou por telefone, que muitas vezes demandava esperas de horas e horas para que se fizesse o contato, né? Ou se fazia por carta, ou se esperava que o rádio, né, ou a televisão pudessem transmitir algum acontecimento, né? E não havia essa comunicação pessoal, né? O panfleto, a conversa boca a boca era a maneira de se comunicar. Hoje, a sociedade mudou de uma maneira tão drástica, num período tão curto de tempo. Eu diria que em 40 anos mudou-se a face, né, da própria sociedade, a maneira como a sociedade se encara com meramente a introdução desses novos equipamentos. Mesmo populações mais carentes têm hoje uma capacidade de comunicação, uma comunicabilidade, digamos assim, maior do que possuía alguém até bem posto na sociedade há 40, 45 anos atrás. Então, essa mudança introduziu variações e possibilidades muito grandes. Imagine, então, se eu posso perceber isso como uma grande mudança, né, na vida da sociedade, imagine o que era há 200 anos atrás, há pouco mais de 200 anos atrás, as mudanças que se via na sociedade europeia, que eram transformações que a retiravam de uma percepção de vida estática. Na verdade, o que o CIE percebe é que existe movimento na sociedade. Assim como a Revolução Francesa, em termos políticos, mostrou que não estava parado o processo político, o desenvolvimento da manufatura, a indústria, mostrou que a própria sociedade, do ponto de vista material e das massas, também não estava parada. É, portanto, uma espécie de revelação. Não é à toa que Kant e que Hegel saúdam a Revolução Francesa como uma demonstração de que o mundo se move, né? Assim, Galileu havia dito que a Terra se movia ao redor do Sol e foi proibido de dizer isso sem o consentimento da Igreja, né? E dizem, né, que ele disse e, no entanto, ela se move, né, como se fosse
uma fala fora de uma declaração oficial, um off, né? Mas esse momento, né, de mostrar um progresso, né, uma transformação na mentalidade que o Galileu representou, tempos depois, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, mostrava que a sociedade como um todo também estava se movimentando. Então, exatamente traz para si, ou seja, traz para o seu pensamento essa ideia de movimento. E com isso ele conclui que a sociedade moderna é uma sociedade comercial. As características que ele via disso era exatamente de uma sociedade comercial, com a progressiva extensão do trabalho organizado, do trabalho nas manufaturas, do trabalho na indústria nascente. E isso era resultado de uma aceleração do processo da divisão do trabalho, como um desdobramento de um princípio civilizacional, uma essência da vida social. É bom dizer que a divisão do trabalho não é alguma coisa notada em tempos recentes. Na antiguidade já havia sido notado isso. Lembrem-se de Platão. Tanto Platão quanto Aristóteles, eles apontam a divisão do trabalho como uma forma de organização da cidade, ou seja, inclusive da própria possibilidade da existência da cidade. E o próprio Platão aponta a República a existência de uma camada específica dedicada ao governo da cidade como uma divisão do próprio trabalho. Então, vejam que a ideia de divisão do trabalho não é uma ideia nova, mas a maneira como ela se multiplica com a Revolução Industrial fez com que se percebesse a divisão do trabalho como um desdobramento desse princípio civilizacional, como essência da própria vida social. Então, cada um, né, numa esfera de função própria, põe-se no lugar do outro na consecução do objetivo comum. É interessante essa percepção de Sier, porque é exatamente isso que mais tarde vários pensadores socialistas e até revolucionários, né, no século XIX, vão definir como características, né, dessa sociedade. Sier via que, à medida que a divisão se pronunciava e que os homens ocupavam cada vez lugares diferentes e papéis diferentes, todos esses papéis se reportavam à sociedade. Se você trabalhava numa determinada função, essa função existia para proporcionar uma maior habilidade e produtividade à sociedade que outros aproveitariam, obtendo os frutos daquele trabalho seu. E da mesma forma, você obteria os frutos do trabalho de outros homens. Ele entendeu, portanto, essa, digamos assim, função de equalização e de homogeneização, não da função específica que cada um exerce, mas do fato de que todos participam de um trabalho comum, ou seja, de um trabalho abstrato, de um trabalho que é social e que é necessário e resultado dessa multiplicação e do progresso da sociedade na sua diferenciação. Assim, se apresenta como, de certa maneira, um introdutor do pensamento de Benjamin Constant. Introdutor no seguinte sentido, de que cria as bases para que Benjamin Constant, posteriormente, vá desenvolver as suas teses constitucionais que serão aproveitadas a partir de então. Bem, como nós vimos, o quadro anterior, a doutrina político-constitucional de Sier, começa a se desenhar
exatamente no ponto em que ele põe o trabalho como o elemento que faz a igualdade subjetiva de todos os indivíduos. Obviamente, a objetividade está no trabalho diferenciado de cada um. Entretanto, como todas essas formas de trabalho diferenciado podem, no seu cerne, ser consideradas trabalho efetivamente, o trabalho é o elemento que iguala todos os indivíduos nessa nova sociedade, nessa sociedade moderna, nessa sociedade que ele chama de comercial, o qual cada um faz o trabalho para a sociedade, para o conjunto dos pertencentes à comunidade. Então, essa é uma questão fundamental e essencial, porque nós vamos ver repetidos mais à frente exatamente esses conceitos que vão criar um elemento subjacente, né? Embora subjetivo, ele está no cerne do processo de consideração da sociedade como tendo um caráter homogêneo. E exatamente essa noção de igualdade faz com que cada indivíduo possa representar o outro num determinado trabalho, ou seja, o trabalho em geral torna-se indiferenciado e o trabalho particular é apenas uma representação desse trabalho geral da sociedade. Portanto, se eu produzo para outras pessoas na sociedade, eu os estou representando na forma de um trabalho específico. Então, a ideia de representação já está na própria maneira de produzir a vida material da sociedade. É uma questão que nós vamos ver com maior audácia mais à frente. E pegando o gancho dessa representação, nós vamos ver no próximo quadro a representação social e a representação política, como elas se intercambiam dentro desse processo geral da sociedade, da organização da sociedade. Nesse quadro fica mais claro como a condição de trabalho que homogeneiza a sociedade do ponto de vista subjetivo, dado que objetivamente cada indivíduo assume um trabalho particular, mas como a relação de trabalho privado é uma relação que está aberta para a satisfação das necessidades dos outros participantes da vida social, o trabalho é a forma de relacionamento individual com o conjunto da sociedade. Nesse sentido, objetivamente, cada indivíduo desenvolve um trabalho particular diferente de todos os outros indivíduos. Porém, subjetivamente, todos participam da mesma condição de ter de exercer uma atividade laboral, ou seja, de trabalhar no sentido de produzir coisas úteis e necessárias para o homem, para os outros componentes da sociedade. E dessa maneira, essa condição de reciprocidade em que os indivíduos estão, lhes dá a condição exatamente de estar na homogeneidade da vida social, que agora é o caráter do trabalho que expõe. Esse trabalho, portanto, é um trabalho generalizado, visível por si e que, nesse caso especificamente, é uma tese e uma compreensão das novas condições da vida social que passam de Sieyès a Benjamin Constant. Benjamin Constant também vai aceitar essa nova condição para dizer que nas formas anteriores em que se concebia uma sociedade hierarquizada a partir de uma separação política entre classes sociais, agora os indivíduos todos pertencem a uma única condição. E essa única condição é exatamente a necessidade de exercer um trabalho útil à sociedade. Essa expressão, trabalho útil à sociedade, é importante que nós notemos,
porque ela vai significar exatamente a separação daquilo que se poderia chamar talvez de um trabalho inútil ou de um não trabalho, que é o exercício de determinadas atividades que são meramente parasitárias na vida social. Assim, a existência de determinadas classes sociais, como aquelas classes anteriores no mundo da monarquia absolutista, constituía para Sieyès e para Benjamin Constant um conjunto de classes parasitárias que viviam do verdadeiro trabalho laborioso e útil para toda a sociedade, feito pelas camadas sociais do terceiro estado. Aqui não se está a dizer que este trabalho útil seja apenas o trabalho material, ou seja, aquele que trabalha com a transformação da matéria-prima da natureza, ou seja, uma metabolização dos materiais concretos da natureza. Há uma atividade também gerencial, há um conjunto de atividades que também são úteis e ajudam a potencializar esse trabalho, tanto na produção quanto na distribuição, mas que constituem necessidades do processo produtivo como um todo. Isso é diferente de se imaginar a sociedade como diferenciada em termos de classes sociais e que algumas classes vivem exclusivamente do trabalho das outras classes, não tendo qualquer participação efetiva dentro do funcionamento e da promoção desse trabalho concreto. Assim, nós encontramos uma forma de entendimento da vida social como representação, em que os indivíduos podem se substituir uns aos outros, teoricamente, nas variadas tarefas que uma sociedade, agora, no século XIX, pode se propor a fazer. De certa maneira, é a realização de certos sonhos do iluminismo, em que a ideia de que o homem pode pegar o seu destino em suas mãos, através do conhecimento, através do trabalho, através do entendimento do funcionamento da vida social que a própria história lhes concedeu através de um estudo pormenorizado, permite que o homem entre numa nova era, compreendendo esse termo de igualdade que o trabalho útil concede. Portanto, pode parecer estranho, mas ele enfatiza a noção de trabalho útil, tendo em vista o trabalho que ele talvez pudesse dizer inútil. Assim, ele chama a representação social de uma sociedade que é em si mesmo representativa pela extinção das categorias sociais. Todos são substituíveis uns pelos outros numa homogeneidade, numa igualdade social que é dada exatamente por essa relação do trabalho. Por outro lado, essa base social, essa base material da construção da vida social, ela tem uma outra implicação também, porque, como nós vimos antes, essa possibilidade de se ter um sistema produtivo diferenciado é resultado da divisão do trabalho. E dentro desse processo social, a divisão do trabalho também, ela se desdobra para outras áreas que não são exatamente áreas de trabalho manual, de trabalho material, mas sim de um trabalho que se estende para a área da administração, para a área da regulação, para a área da, digamos assim, orientação do trabalho mais geral. Nesse sentido, o âmbito político constitui-se numa das formas de ampliação dessa capacidade geral da vida social. E mais interessante do que isso, né, é entender que o próprio trabalho se torna um critério de pertinência à comunidade política. Veja que na representação política, que é a consequência necessária dessa ideia de representação social, o trabalho é o critério de pertinência política, o trabalho útil, não o trabalho que poderíamos dizer um trabalho inútil, aquele trabalho ou atividade que é parasitária dentro
da vida social. Porque essa comunidade política ela é fundamentada na participação daqueles que contribuem para a criação de um bem-estar comum. É, portanto, uma condição em que só tem o direito, a condição, a cidadania dentro desse procedimento, aquele que contribui para o bem-estar comum. Os elementos parasitários são colocados à margem desse tipo de participação. Uma atividade que, na verdade, é apenas uma atividade a mais dentro do conjunto do trabalho geral. Assim, a atividade política, o exercício do comando político, é apenas um tipo de trabalho dentro do conjunto geral de uma sociedade que vive pelo trabalho. E explica-se, digamos assim, essa condição como novidade pela comparação que se faz entre a cidadania antiga, que vem do ócio, e a cidadania moderna, que vem da participação no trabalho comum ou no trabalho social. Não sei se vocês leram Aristóteles, né? No livro dele, A Política. Observem como ele faz a defesa da escravidão. Como a escravidão é a condição necessária para que se possa ter determinados patamares de existência social que não estejam atrelados à produção da subsistência. A produção da subsistência é uma condição básica e fundamental de todo e qualquer indivíduo, de toda e qualquer sociedade. Seja entendida uma sociedade familiar, seja entendida uma aldeia, seja entendida uma cidade ou um país. Entretanto, à medida que as pessoas estão fundamentalmente ligadas a esse processo inextricável da vida, elas estão desligadas de outros processos que Aristóteles, por exemplo, considerou, na verdade, como processos mais nobres da existência humana, que é exatamente a investigação, a ciência, a produção de filosofia, ou seja, um processo que só é possível quando os indivíduos escapam dessa situação de produzir a sua própria subsistência diária. E na cidade antiga, embora exista um grande progresso em termos de técnica, a técnica não é suficiente para liberar os indivíduos da sua vivência de produção da subsistência. Assim, a escravidão era necessária para que alguns homens pudessem exercer essa atividade superior. E assim, nas guerras, nos embates entre as cidades gregas, via-se que algumas cidades ou alguns dos cidadãos vencidos eram escravizados para que os cidadãos da cidade vencedora pudessem ter tempo livre, que ele chamava de lazer. Lazer não tem o sentido atual do termo, como diversão, né? Mas o tempo livre para se fazer coisas melhores e superiores, esse era o sentido aristotélico da palavra. Então, para que os indivíduos pudessem ter o tempo de lazer e de participação na vida comunitária. Porque se você tem que cuidar do seu pequeno negócio, da casa, da produção da sua subsistência diária, por certo você não tem o tempo livre para participar das questões políticas, das decisões a respeito dos destinos da sua comunidade, da sua cidade. Eu acho que essa é uma reflexão não apenas válida para a cidade antiga, mas ainda hoje também ela é bastante válida. Porque, por certo, quem está premido pela necessidade, quem está premido por ter o que comer nesse momento, porque a fome o acossa constantemente, certamente não vai ter tempo para ler as páginas de um jornal ou de um site e comparar determinadas posições políticas e ver qual seria a forma mais adequada de se dirigir a vida social e a vida política. Portanto,
é uma reflexão que, em Aristóteles, significava a justificação da escravidão, a justificativa da escravidão, e que, no momento moderno, difere porque a vida social torna-se, na verdade, trabalho. O trabalho é condição para a participação política e elemento de exclusão daqueles que não contribuem utilmente para a vida social através do seu trabalho. Então, da mesma forma que todos os trabalhos constituem representação da sociedade, ou seja, que todos podem tomar um lugar particular nesse processo de produção, também na vida política a representação se faz. Ou seja, da mesma forma que um marceneiro e um torneiro mecânico podem, no seu trabalho particular, representar a sociedade e o trabalho em geral, também na atividade de governo, na atividade de exercer o comando ou a administração da vida social, também existe esse processo de representação, ou seja, também aí a representação é uma atividade que se pode considerar como uma atividade útil e necessária, como um desdobramento desse caráter geral do trabalho. Assim, a representação política aparece concretamente como um governo representativo, um governo por comissão, por delegação, um governo em confiança. Da mesma maneira que nós confiamos que determinados aspectos da nossa vida sejam de alguma forma feitos ou realizados por outras pessoas. Talvez a gente não consiga entender bem isso, né? Fazendo esse lastreamento bastante genérico, mas, por exemplo, quando a modernidade ocupa cada vez mais, né, na atualidade, digamos que tivéssemos trabalho em abundância e que as pessoas pudessem exercer alguma função que o nosso amigo considerasse como uma função útil, num escritório, numa fábrica, num comércio, o que quer que seja. Quanto mais nós trabalhamos nessa atividade particular, mais nós contribuímos para a comunidade em geral. E o exercício, o resultado dessa nossa contribuição é absorvido em confiança, né, por outros. Nós vamos a um restaurante, quando estamos trabalhando, para obter aquilo que não poderíamos mais fazer voltando para casa. Até porque não se tem mais as mulheres dentro de casa, elas não estão lá para fazer o almoço ou a janta, né, para que o marido possa comer. Então nós vamos a uma dessas casas comerciais e dali nós obtemos as refeições que são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, essa vida nossa é vida de constante troca, né? Da mesma maneira, um governo representativo é uma troca. É um governo em que a atividade particular da administração se torna algo de confiança nosso. Nós confiamos na comida que comemos, nós confiamos que o outro fez uma roupa adequada, nós confiamos nas atividades e nos serviços bancários e confiamos também que aquele que assume uma posição de administrar a vida social também o faz em benefício da sociedade como um todo. Essa questão ela é importante porque também a atividade política ela se iguala, ela se torna um elemento a participar desse processo de homogeneização da vida social. Embora eu tenha alertado vocês que comando é uma coisa, o mando é uma coisa e a obediência outra. Mas cada um no seu galho, cada um na sua posição, exerce uma atividade cuja abstração nos conduz exatamente a essa homogeneização. A vida, portanto, numa democracia, nesse pensamento de Sieyès quanto de Benjamin Constant, só pode existir com os cidadãos cuidando diretamente dos assuntos públicos. Portanto, um governo representativo, a representação política, nunca é uma representação democrática. Não há democracia na representação política. Não há uma participação direta
de cada um de nós na determinação do destino da comunidade. Portanto, há uma diferença bastante clara proposta por esses dois autores quanto à ideia de governo representativo e democracia. Para eles, só há democracia quando os cidadãos diretamente participam das decisões, como, por exemplo, havia na Ágora em Atenas, ou como há para certas decisões locais nas cidades suíças, onde os cidadãos são chamados a participar do processo político de decisão. Fora disso, quando se faz o governo por comissão, por delegação, um governo em confiança, aí nós não temos, de maneira nenhuma, a democracia. Há, portanto, uma distinção. Benjamin Constant se considera um liberal, ou seja, alguém que emite conceitos e estruturas de pensamento político e jurídico de caráter liberal. Portanto, ele conhece muito bem que o liberalismo, dentro dessa noção de governo representativo, nada tem efetivamente de democrático. É até, de certa maneira, um elemento de oposição, ou seja, uma participação mediatizada pelo grupo que trabalha exclusivamente, que trabalha especializadamente na atividade política, e, pelo outro lado, os cidadãos como um todo, afastados do processo de decisão efetiva, sendo apenas copartícipes numa outra direção, que seria a eleição desse grupo particular. Vemos, portanto, que nesse quadro de representação social e representação política, ambas, as formas de representação, elas são, na verdade, uma só, porque a representação política é um caso especial, mas um caso dentro da representação, do caráter de representação da própria sociedade. Ou seja, a sociedade, ela mesma, é representação. Bem, essa ideia de sociedade ou de vida social como representação e a política como um caso especial de representação era partilhada tanto por Emmanuel Sieyès quanto por Benjamin Constant. Ambos se relacionavam, do ponto de vista pessoal, embora discretamente, e ambos tinham posições diferentes quanto aos rumos da Revolução Francesa durante o período. Sieyès, participante desde o início dos altos escalões da vida francesa, viveu até 1815, com a derrocada final de Napoleão, na França, tendo sido obrigado a fugir com a restauração da monarquia, porque ele, obviamente, era visto como um dos destruidores do sistema anterior. E retornou à França apenas 15 anos depois, em 1830. Já Benjamin Constant viveu sob a desconfiança do regime político francês, principalmente sob Napoleão, mas teve, de certa maneira, uma vida consagrada, digamos assim, a partir de 1815, quando as suas ideias passaram a operar na formulação das concepções a respeito do direito, não apenas francês, mas também continental e para outras áreas do mundo. O quadro que eu vou apresentar agora vai deixar mais claro a postura de Benjamin Constant e alguns traços de diferença com relação a Sieyès, embora haja entre eles uma ligação bastante grande. A visão específica de Benjamin Constant está assentada na ideia de Constituição. Para Benjamin Constant, a Constituição é como um pacto, é como um acordo entre as forças vitais e fundamentais da nação, de tal modo que a Constituição estabelece exatamente o papel que caberia dentro do contexto do Estado, do poder do Estado, a administração em cada uma dessas parcelas da vida
nacional. Assim, quando nós observamos a sua visão constitucional, nós podemos ver que, de certa maneira, ele confronta Montesquieu e Rousseau no sentido de que seja possível obter diretamente dos fundamentos sociológicos, ou seja, da sociedade diretamente, a garantia de que existe uma certa divisão natural desse poder, estabelecido sobre órgãos próprios, sobre camadas próprias da sociedade. Ao interpretar Montesquieu, que coloca as parcelas de poder em órgãos e pessoas com direito próprio, Constant acrescenta que antes de fazermos esse tipo de entendimento, antes de termos esse tipo de entendimento, é preciso definir exatamente qual é o poder do Estado. Ou seja, a ideia de que o poder do Estado é absoluto e ele se limita internamente não tem em Constant guarita, abrigo. Na verdade, Constant imagina que é preciso, antes de mais nada, definir os limites desse poder, demarcar esse poder que o Estado possui, para então estabelecer em que partes ou parcelas de corpos especiais estará dividido o conjunto das funções desse Estado. Assim, vocês se lembram do primeiro quadro? Existe uma separação entre poder do Estado e a liberdade da sociedade, ou seja, da sociedade civil, dos indivíduos. É exatamente isso que deve ser definido previamente, ou seja, a sociedade tem uma liberdade, os indivíduos têm uma liberdade que antecede o estabelecimento desse poder do Estado. O poder do Estado é limitado previamente e não por sua própria consideração. Muitos dos teóricos em política facilmente podem contestar essa ideia de que existe o conceito de razão do Estado e, na prática, fica muito difícil que a sociedade possa exercer uma vigilância sobre os órgãos do Estado que se aparelham justamente para poder exercer controle e poder. Mas aqui nós não estamos falando exatamente na questão do exercício, né, desse poder, mas na teoria de como esse poder poderia ou deveria ser exercido. E nesse sentido, a ideia de Benjamin Constant é exatamente ter a Constituição como um pacto, como uma forma de acordo entre as diversas partes da sociedade para, antes da existência do próprio Estado, definir qual é o papel que ele tem. E assim a Constituição, para Benjamin Constant, é um aparelho de limitação do poder político, ou seja, do exercício do poder de coerção, de constrangimento dos grupos sociais e dos indivíduos, e, portanto, abrindo um espaço para o exercício das liberdades civis. É também uma forma de desconfiança em relação ao poder, ou seja, a Constituição constitui-se como uma precaução, uma caução em função das relações de exercício desse constrangimento, refreando antecipadamente, limitando o abuso desse exercício de poder, desse constrangimento pelo Estado. Antecede, portanto, a própria designação que o Estado possa dar para as suas tarefas, limitando as tarefas e a que tipo de constrangimento, de fato, o Estado pode recorrer. E a Constituição também é garantia contra o arbítrio. Dessa forma, torna-se uma maneira de evitar que os próprios membros do Estado, o próprio corpo do Estado, aquela parte específica da sociedade que exerce o comando
sobre as decisões relativas ao destino da sociedade possa se dar apenas dentro do quadro de interesses dos participantes, limitando exatamente que tipo de decisões podem ser tomadas dentro do Estado. É, portanto, uma maneira de se precaver com relação ao abuso e ao exercício que extrapola o consentimento do próprio pacto instituído pela Constituição. E, ao mesmo tempo, e aqui é muito importante a gente denotar, que a Constituição é uma garantia aos indivíduos. Numa sociedade individualista, como é a sociedade capitalista, como é a sociedade moderna, onde as pessoas imaginam poder exercer ou ter uma esfera particular própria para exercer as suas vontades, os seus desejos, e imagina que isso é inerente à sua pessoa, porque é dessa forma que, em geral, a sociedade moderna se apresenta como uma sociedade em que a satisfação privada, né, de determinados benefícios produzidos pelas relações sociais mais desenvolvidas. É interessante a gente observar que em Benjamin Constant, esses benefícios da vida individual, dessas garantias individuais, eles só são passíveis de serem obtidos através exatamente desse espaço político e pela limitação desse espaço político, ou seja, é o espaço público que concede uma oportunidade na existência desse espaço privado. Diferentemente daquilo que tem sido normal considerar, o espaço privado não é um espaço que se constitua como natural, mas ele é construído exatamente por esse espaço público. Isso não escapou a Benjamin Constant. Ele percebe, portanto, que antes de nós podermos gozar de uma vida privada, de uma vida voltada para a nossa própria satisfação, ou seja, antes de vivenciar esse individualismo tão difuso na sociedade moderna, é preciso que haja oportunidade dessa satisfação, né, de garantia a esse exercício do individualismo. Caso contrário, esse individualismo se perde como uma palavra que não tem um sentido prático. Isso nós podemos observar hoje em dia, né? Muitas das chamadas conquistas de direitos civis ou mesmo de possibilidade de uma existência individual são constantemente atacadas a partir desse espaço público que não é defendido como um espaço em que se deva limitar a ação do próprio Estado ou de parcelas da sociedade que querem se apropriar desse espaço para transformá-lo num espaço próprio seu, ou seja, privatizando esse espaço público. Então é interessante notar que nos dias de hoje, se nós levarmos em conta as teses e a ideia de Benjamin Constant, é hora de fato de defender esse espaço privado, não no espaço privado em si, não na ação individualista, mas na ação pública, na ação que garante, através da Constituição, como um pacto entre as diversas partes da sociedade, exatamente a possibilidade de existência desse espaço individualista, desse espaço privado. Não há, portanto, independência ou autonomia entre espaço privado e espaço público. O espaço privado existe com o consentimento desse espaço público. Se perde o espaço público como um espaço do contexto mais geral da sociedade, da vida social, o espaço privado também é transformado pela tônica e pela dominância desse espaço público. Se o espaço público não é plural, alguns aspectos da vida individual, algumas formas da vida individual, né, também se perdem nesse contexto. Então eu acho que essa discussão que
que Benjamin Constant levanta é muito interessante. Ou seja, se nós levarmos em conta que a Constituição é um aparelho de limitação de poder, nós vamos, de fato, recair naquela forma tradicional que é a maneira como se exerce a autoridade política dentro do Estado. A separação entre parcelas de poder ou funções próprias do Estado, que nós já conhecemos. O executivo, é o legislativo, é o judiciário. Mas notem que Benjamin Constant ele percebe que o fato de se dividir o poder entre pessoas diferentes com funções diversas não ameniza necessariamente o conflito existente entre essas partes, ou seja, a possibilidade de existência desses conflitos. Né? Tanto assim que ele vai sugerir a criação de uma quarta figura, o que chama de um poder neutro, um poder, digamos assim, meramente formal, cuja referência não está em nenhum ato ou atividade concreta, não está vinculado à atualidade, não está, pelo menos teoricamente, vinculado à luta política entre pessoas, entre grupos, mas sim à formalidade do próprio processo constitucional. Ou seja, está ligado à própria existência e à formulação daquele pacto que inaugura a possibilidade de existir um espaço de convivência política, ou seja, uma representação de todos os elementos constituintes dessa sociedade, pelo menos aqueles que podem se fazer representar. E nesse sentido, quando ele cria esse espaço de um quarto poder, que ele chama de neutro, isso tem uma implicação. Que quarto poder seria esse? Conhecemos pela Constituição americana a existência da Suprema Corte como um intérprete e, de fato, um juiz entre eventuais conflitos do Executivo com o Legislativo. Ao mesmo tempo, quando nós temos o próprio Judiciário com um conjunto de interesses que é diferente do Legislativo e do Executivo, nós temos também a possibilidade de sistemas de confronto. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte assumia, de certa maneira, essa resolução. Nos sistemas modernos, atuais, cortes constitucionais parecem assumir essa função de um poder formalizador, ou seja, um verificador das formalidades das relações entre os outros poderes. No Brasil, isso é um pouco deficiente, porque o próprio Supremo Tribunal Federal é duplamente uma corte constitucional, que verifica a formalidade e a adequação à Constituição dos atos em geral, e, ao mesmo tempo, é o termo final de lides jurídicas, não é o STJ. Então, mas em outros lugares, na Europa, você tem cortes constitucionais exclusivas e que julgam apenas o aspecto formal das questões. Então, no Brasil, por exemplo, na época de Benjamin Constant, a influência das suas teses, das suas ideias, acabou formando um quarto poder, além do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, formou um outro poder. Vocês devem ter em mente que era esse poder, como ele era chamado, esse poder. Espero que vocês se lembrem ainda. Esse poder era o poder moderador, que era dado ao imperador. Da mesma maneira que Benjamin Constant considerava a Constituição como um pacto, Dom Pedro I também considerava a Constituição brasileira um pacto entre o povo e a Casa Real, a Casa Reinante, a dinastia dos Braganças. E dessa forma, a ele foi dada uma
uma autoridade para poder dirimir as rusgas, né, e os conflitos entre os outros poderes. É claro que no contexto político brasileiro isso acabou tendo, digamos, um transbordamento, em que o imperador não exercia meramente uma função formal, mas interferia efetivamente, politicamente, nos outros poderes em função dos interesses da própria casa reinante. Ou seja, dentro do contexto e do pensamento de Benjamin Constant, o que ele percebia como uma dificuldade, né, teórica e efetiva de conflito entre aqueles três poderes não deixou de existir com o tal poder neutro, né, ou no caso do Brasil, com o poder moderador. Existia e sempre existirá, dentro do contexto da política, um conflito latente quando o poder é dividido, quando se dá a separação entre mando e obediência. E, nesse sentido, essa é a natureza da própria política, que impõe, de certa maneira, a necessidade de um constante diálogo entre todas essas partes da vida política, né? Então, a garantia contra o arbítrio, que é o outro aspecto, né? Ou seja, se a gente tem a limitação do poder, uma desconfiança em relação ao poder e a necessidade de ter uma forma de controle sobre ele, que era o próprio poder neutro, né? No caso de Benjamin Constant, a garantia contra o arbítrio é essa necessidade, né? E o arbítrio é o quê? É aquilo que está para além do que é permitido a ser exercido pelo Estado. Por isso que Benjamin Constant, de certa maneira, exige que se faça uma limitação prévia daquilo que o Estado pode exercer, pode comandar, para justamente evitar que na vida social e na vida política o Estado exerça uma atividade arbitrária, aquilo que não está combinado o Estado fazer, e aquilo que está para além do que foi consentido ao Estado. Isso é arbítrio, isso é exacerbar no exercício do poder e constitui-se não só em ilegalidade, mas em um atentado contra o próprio pacto e a existência, né, desse poder político. O poder político não tem autoridade sobre aquilo que não lhe foi dado. E o terceiro é a garantia aos indivíduos. Como eu disse a vocês, os indivíduos só podem existir na sua individualidade, no exercício de uma vida privada, a partir desse consentimento desse conjunto de elementos públicos, ou seja, da limitação, né, do poder do Estado, que é também uma limitação dos poderes privados. Quando o Estado se contém, ele também contém os poderes privados, dizendo que o limite de cada individualidade, o limite de cada particularidade está dado nesse processo de pactuação entre as diversas partes da sociedade. A Constituição, na verdade, é isso, é como um pacto. E quando se atenta contra a Constituição, atenta-se contra o pacto estabelecido. Assim, do ponto de vista de Benjamin Constant, a gente tem uma linha que vai da segurança pública, né? Segurança pública no entendimento amplo, né? Ou seja, a existência de relações normalizadas em que os indivíduos têm uma parcela de privacidade que podem exercê-la dentro da lei, e o grau em que o Estado pode exercer um controle e um poder sobre os indivíduos ou sobre os grupos privados. Essa segurança pública, essa que é saber exatamente qual é o lugar de cada um, está fundamentado na justiça. A justiça está fundamentada nas leis, e as leis estão fundamentadas nas formas. Ou seja, de certa maneira, a segurança pública é o aspecto material, cotidiano. É aquilo que acontece do guarda da esquina
à manifestação de um indivíduo publicamente. E, de outro lado, existe a formalidade que garante, em última instância, né, digamos assim, no mundo das ideias, se nós formos utilizar um arcabouço, né, um arquétipo platônico, no mundo das ideias, das formas, ele está definido através dos preceitos, dos valores que são, dos princípios que são estabelecidos na Constituição. Então, a própria Constituição, dessa maneira, à medida que ela regula a partir das formas a materialidade da ação dos homens, ela é também parte desse processo material, ou seja, a forma é material a partir da sua efetiva execução. Quando as formas passam a ser desobedecidas ou ignoradas, bom, ela já não faz parte dessa segurança pública, ela não faz parte mais dos atos materiais dos homens. Então, a que respondem esses atos materiais? A que responde essa segurança pública, se não as formas estabelecidas na Constituição? E se os homens agem à revelia da Constituição, então ela de fato não existe. E isso é o fim, efetivamente, do pacto da limitação de poder, onde muitas vezes parcelas privadas, detentoras de influências sociais diversas, podem acabar se assenhorando desse processo, desse próprio poder, quebrando a sua limitação e fazendo com que ele trabalhe, né, para um intento privado, um intento particular. É bom que a gente entenda que quando um homem de Estado, né, no executivo, ou no legislativo, ou no judiciário, que tem uma tarefa, como nós vimos, que é da própria divisão do trabalho, abusa ou vai além daquilo que lhe é dado exercer o poder, sobre aquilo que lhe é dado exercer o poder, ele está privatizando o exercício desse poder, porque ele está exercendo esse poder não em nome daquilo que, de fato, o poder deveria agir, mas em função dos seus próprios interesses. Porque quando se ultrapassa esses limites, você não está mais agindo em nome da Constituição, não está agindo mais em nome das formas, não está agindo mais na legalidade, mas sim agindo em nome privado. Ou seja, privatizou-se essa relação de poder. E aí a própria Constituição ela se tornou vazia e destruída. Mesmo assim, ele tem uma frase interessante que é mais garantido fiar-se nas leis que na boa-fé dos homens, né? Ou seja, por que, de certa maneira, é melhor fiar-se nas leis que na boa-fé dos homens? Porque a boa-fé dos homens ela é subjetiva, né? Ou seja, você não pode penetrar no pensamento. Às vezes, um ato que é visto como correto e necessário, na verdade, tem como moto, como causador, um interesse absolutamente privado, né? E de outro lado, é alguma coisa que está escondida da aparência pública efetivamente. Apenas o ato, a demonstração material é visível, mas o que está por baixo não pode ser visto. No caso da lei, a lei é o elemento que limita, é a forma, e ela é completamente visível. Então deve-se agir em função da lei, dos atos normativos, porque eles são públicos, porque eles são visíveis e porque se pode discutir a respeito deles publicamente também. Inclusive, quando há dúvidas sobre como interpretá-lo adequadamente, existe a possibilidade de você fazê-lo dentro do quadro e do espírito público. Assim, por isso, acho eu, né, que Benjamin Constant prefere as leis aos atos subjetivos dos homens. É bom que a gente tenha em mente a questão de Platão. Platão, durante muito tempo, tentou buscar no sábio, no rei filósofo,
aquele que poderia, com uma forma mais dinâmica, interpretar as mudanças e as transformações constantes da vida social, adaptando-a às decisões, às regras do tempo e também às formas superiores do mundo das ideias. Mas quando ele, ao longo do tempo, vai se desencantando com a impossibilidade disso se dar adequadamente, ele vai se dirigindo novamente para as leis, né? Então, ele, no final de sua vida, ele vai se dedicar a ter as leis como a base de funcionamento de um sistema político. Mas Benjamin Constant, como um homem de seu tempo, ele também paga o preço de estar ligado às formas de sancionar a vida de uma sociedade liberal. Assim, ele vê que os cidadãos eles possuem direitos individuais independentes e prévios a qualquer autoridade social ou política, como, por exemplo, o direito de propriedade. Todo atentado à propriedade é um arbítrio em Benjamin Constant, porque isso se constitui bem antes do próprio processo de pactuação. Afinal de contas, a atividade que faz com que cada um tenha um papel dentro dessa sociedade em que o trabalho é exercido de maneira comum por todos os homens, ou pelo menos deveria ser exercido assim por todos os homens, fornece as bases desse direito. Ou seja, é necessário que a propriedade exista para que o homem possa exercer o seu trabalho. E o interessante é que a forma mais inviolável das propriedades é a sua própria indústria, porque é ela que organiza todas as outras formas de propriedade. E indústria aí a gente tem que entender no sentido próprio de indústria, não como um lugar onde se fabrica alguma coisa necessariamente, mas aquela pertinência, aquela especialidade, aquele conhecimento especial para produzir com arte e destreza alguma coisa. Isso pode se dar no campo efetivamente material, como um artista, ou um marceneiro, ou um ferreiro, como se pode dar também numa outra área em que o homem emprega as suas forças, a sua capacidade para fornecer algo útil à vida social. E daí ele passa para um outro patamar, ou seja, o desprezo pela fortuna dos homens segue-se o desprezo pela própria vida. Então, a propriedade tem uma função que é fundamental e inegável na vida social. A propriedade, ou seja, o acesso a bens. E isso não é, de maneira nenhuma, negado por nenhum sistema ou pensamento revolucionário. Ou seja, o homem tem necessariamente que se apropriar da natureza, pelo menos, para poder metabolizá-la e transformá-la em algo que seja útil à sua vida, à sua sobrevivência e também à construção do ambiente ao seu derredor. Então, Benjamin Constant não está dizendo nada que seja absolutamente contrário, só que ele está dentro de um contexto que é o contexto do pensamento liberal. E essas ideias de Benjamin Constant serão de fato apropriadas pelo pensamento liberal continental. E o mais interessante é que Benjamin ele defende mais a posse da propriedade do que propriamente a propriedade. Porque a propriedade, ou seja, a forma como ela toma, diz ele, é uma convenção social. Mas apropriar-se, né, ou seja, usar a propriedade, fruir dessa propriedade, é uma necessidade inextricável, né, do homem. Então, resumindo, o governo representativo ele é o resultado da divisão do trabalho sem escravidão, porque aí ele está fazendo uma reflexão a respeito da participação, né, da política antiga, em que só era possível participar diretamente da vida política
né, com a existência de pessoas que proviam a subsistência material. Na sociedade moderna, as pessoas, todas elas, têm de prover sua própria subsistência e contribuir para a vida social. Então, a sua participação política é mediatizada. Então, o governo representativo é essa forma de participação distanciada do processo decisório e efetivo, né? E o parlamento, em Benjamin Constant, é o lugar de confrontação dos interesses particulares, dos quais a soma, né, segundo um princípio em que dos interesses individuais que se fazem representar dentro daquele contexto, né? Portanto, o parlamento é uma das formas de expressão da diversidade social, mas lembre-se, da diversidade social que consegue se fazer representar, que é uma das características do liberalismo. O liberalismo não é democrático. Liberalismo e democracia são dois conceitos diferentes e, sob certas circunstâncias históricas determinadas, se opõem radicalmente. Assim, ele defende, por exemplo, a liberdade de imprensa, né, pois considera a imprensa uma forma de relação entre representantes e representados, faz uma mediação entre esses elementos e componentes. Talvez se ele visse hoje, né, como funciona o sistema de imprensa, ele não tivesse essa crença, né? É bom dizer, na verdade, também que existe uma diferença bem grande entre o que é o papel da imprensa na época de Benjamin Constant, início do século XIX, onde a participação política efetiva não era dada senão a poucos grupos dentro da sociedade francesa, né? Mesmo na Inglaterra, onde o processo estava relativamente adiantado, a participação era bem restrita. Portanto, quando os jornais emitiam opiniões e podiam receber cartas dos seus leitores, nós estamos falando de um grupo que tinha uma participação e um entendimento da vida social relativamente homogêneo. À medida que no século XIX os grupos sociais da base da sociedade passam a reivindicar uma participação política maior, essa distância de opinião vai aumentando e vai tensionando esse sistema político. Então, um sistema de comunicação se torna mais difícil entre um jornal, por exemplo, de Wall Street, né, ou uma The Economist, falando coisas para o operariado, aquele que está reivindicando menos horas de trabalho, que está reivindicando maior participação nos lucros, ou um salário maior. Então, esse é um processo, digamos assim, em que Benjamin Constant representa uma forma de liberalismo do início do século XIX. Então, dado isso, espero ter complementado essa explicação do papel, digamos assim, direto que a Revolução Francesa teve na formação desses homens cruciais para a reinvenção das instituições e da discussão política no século XIX.